Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. Você que procura por estilo, conforto, variedades e muito mais? Então, a Rovani Modas é o lugar ideal para você. Tem tudo aqui para elas e para eles para todas as ocasiões. Uma infinidade em acessórios, bolsas, cintos, calçados femininos e masculinos. Com 2 unidades na cidade de Americana. Rovani Modas, tudo que você precisa para se vestir bem, com qualidade e com preços que cabem no seu bolso. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E aí, tudo bem? Bom dia! Estamos começando a primeira edição do Jornal Todo Dia desta quinta-feira. Hoje é dia 24 de abril de 2025. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. A partir de agora, toda a equipe da TV Todo Dia está chegando para trazer a você as principais informações do dia. Você começa a quinta-feira muito bem informado, tudo aquilo que aconteceu ontem à noite, aconteceu na madrugada de hoje e tudo que vai acontecer nesta quinta-feira, você fica sabendo porque a partir de agora, o Jornal Todo Dia, primeira edição, está no ar. E eu quero a sua participação conosco, hein? Ela é sempre muito importante, mais do que isso, ela é fundamental para a gente fazer aqui o nosso jornal. Então tá aí o nosso WhatsApp na tela, o 19 3471 2700, DDD 19 3471 2700. Você salva esses contatos aí na sua lista e sempre que precisar, pode mandar mensagem para a gente. Tem alguma dificuldade aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade? Manda pra gente. É algum problema relativo a vazamento de água? Tem acontecido muito isso em Americana. Transporte coletivo não está agradando? Questão da saúde, demora no atendimento, você não é amiga do vereador, precisa esperar na fila pelo atendimento? Manda pra gente, o telefone está aí, 34712700. Pode mandar mensagem de bom dia também, a gente recebe com muita alegria a sua mensagem de bom dia, mensagem zoando, o Corinthians, zoando o Palmeiras, zoando o São Paulo, zoando o Santos, zoando o Rio Branco, União Barbarense. União não vale zoar agora. Também o Guarani, a Ponte Preta, enfim, quem você quiser zoar também pode mandar no nosso WhatsApp, está aberto para você, toda a comunidade de Americana e de todas as cidades aqui da área de cobertura da TV Todo Dia. A gente continua falando sobre a morte do Papa Francisco, É muito interessante, porque eu tenho acompanhado aí ao longo dos dias, desses últimos dias, a repercussão nas redes sociais, junto às autoridades,
E é impressionante o carisma que o Papa Francisco transmitia, né? Essa boa energia que era transmitida pelo Papa, independente da religião das pessoas que recebiam, né, essa energia. A gente percebe, não tem uma pessoa que fale alguma coisa, aponte algo negativo feito pelo Papa, não tem nenhuma pessoa que cite algo que desagrade, que desabone o Papa Francisco, né? Todas as manifestações, todas as publicações que foram feitas alusivas ao Papa são de elogios, são palavras de agradecimento pelo seu legado, pelas suas palavras de amor, pelos seus ensinamentos, né, que muitas vezes iam contra a tradição da Igreja Católica, mas que acolhe e acolheu e vai continuar acolhendo pessoas em diversas fases da vida. Então é muito importante, a gente continua falando sobre isso, né, porque um bispo aqui da região falou exatamente, o bispo, né, que é o bispo aqui da nossa região, inclusive de Americana, da Diocese de Limeira, ele falou sobre o legado do Papa Francisco, sobre aquilo que vai ficar de ensinamento do Papa Francisco e que vai ser levado com certeza para toda a vida. Quem conversou com o bispo e traz agora a cobertura das palavras do bispo da Diocese de Limeira é o nosso correspondente na vizinha cidade, o Igor Sedano. Na tarde desta quarta-feira, dia 23 de abril, a Diocese de Limeira realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre o falecimento do Papa Francisco, que aconteceu na última segunda-feira, dia 21. Estiveram presentes, junto do bispo diocesano Dom José Roberto Fortes Palau, o vigário-geral da Diocese, Padre Cássio Roberto Rossetti, e o coordenador diocesano de pastoral, Padre Diego Michelotto. Dom José falou sobre os próximos passos da Igreja Católica com relação à questão de sepultamento e também do conclave para o Papa Francisco. Agora nós estamos vivendo o luto pela morte do Papa Francisco, né? Então, hoje, quarta-feira, né, dia 23, o corpo foi levado para a Basílica de São Pedro. Ontem o corpo ficou na Capela Santa Marta, que era a residência do Papa, e foi velado pelos funcionários do Vaticano. E hoje o corpo foi levado para a Basílica de São Pedro, vai ficar exposto para que os fiéis possam fazer a sua última homenagem ao Papa até sexta-feira. Aí no sábado, às 10 horas da manhã, hora de Roma, às 5 horas da manhã no Brasil, vai ter a missa de exéquias do Papa, presidida pelo Cardeal Ré, que é o decano do Colégio Cardinalício, com a presença de todos os cardeais que já devem estar em Roma, né? E depois vão participar do conclave. Em seguida, o corpo é levado para a Basílica de Santa Maria Maior, onde o Papa quis ser sepultado. E aí começa o período de luto. E dentro daquilo que o próprio Papa pediu, na mudança que ele fez para sepultamento de papas, nós, sacerdotes, bispos, padres, fomos convidados a celebrarmos 9 missas seguidas pela alma dele. Nós faremos isso na Diocese de Limeira, né? Ter conhecido os últimos 3 papas, Francisco, Bento XVI e João Paulo II, Dom José comentou sobre a questão de humildade que seguia com o Papa Francisco. Isso é da índole, da personalidade do Papa Francisco. Ele sempre foi um homem muito simples, muito verdadeiro, muito sincero. Isso desde a época que ele era arcebispo, cardeal de Buenos Aires, ele nunca mudou. Era uma característica marcante dele. Sempre primar pela simplicidade. E é uma marca que ele deixou na igreja, né? E também serve para todos nós, bispos, padres, né? Primarmos pela simplicidade e pela acolhida. Uma outra característica marcante do Papa Francisco era ele era muito acolhedor, né? A gente sentia muita vontade junto dele. Dom José falou também sobre a última vez que esteve com o Papa em setembro de 2022. Na oportunidade, até fez um registro de foto com o Papa Francisco. Essa foto foi de setembro de 2022, a visita de Limeira, que nós, bispos do Estado de São Paulo, fizemos ao Papa. Ele nos recebeu, foi muito acolhedor. Ficamos quase 2 horas conversando com ele, o grupo de bispos. E eu não sabia que seria meu último encontro com ele. Eu tive 4 encontros com o Papa Francisco. Esse, infelizmente, foi o último, né? Mas guarda, assim, uma lembrança muito boa dele. Ele me nomeou bispo, né? Fui nomeado bispo auxiliar de São Paulo antes de ser transferido para Limeira. Então eu guardo assim muitas boas recordações e testemunhos que me ajudam muito como bispo, esses testemunhos dados pelo Papa Francisco. Dom José aproveitou para informar que nesta quinta-feira, dia 24 de abril, às 19h30, será realizada a missa de exéquias do Papa Francisco, na Catedral Nossa Senhora das Dores, em Limeira. Senhora das Dores em Limeira, nós já tínhamos um evento programado e aproveitamos para celebrar a missa de exéquias do Papa, né?
Então, a nossa igreja particular, diocese chamada igreja particular. Então, a nossa diocese, convidei os padres e o povo para que a gente possa celebrar essa missa pela alma do Papa Francisco, né? Aqui em nossa diocese, uma missa oficial da diocese. E nas paróquias também os padres já estão celebrando. O padre Diego celebrou, inclusive, na segunda-feira, o padre Castro também. Em outras paróquias da nossa diocese está sendo celebrada a missa. E depois do sepultamento dele, ele mudou as regras para sepultar um papa. Então, depois do sepultamento dele, nós devemos celebrar bispos e padres 9 missas seguidas pela alma dele. Direto da Diocese de Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Palavras aí, portanto, do bispo, ressaltando a importância do Papa, né? O Papa Francisco. E interessante, né? O bispo colocou ali, o Igor trouxe a foto do último encontro dos dois, né? Isso aconteceu lá em 2022. É uma mobilização muito grande, né? Uma emoção muito grande por parte das pessoas. Eu tenho alguns amigos que moram na Itália e um deles é brasileiro que mora na Itália, né? O Fernando. Ele falou para mim, olha, eu consegui no ano de 2000, estamos em 2023, consegui levar aí minha família até o Vaticano para conhecer o Papa, né? Consegui marcar uma audiência com o Papa e levei a minha filha, a Milena. Milena, na época, tinha aproximadamente um ano e pouquinho, né? Ele conseguiu que o Papa abençoasse ali pessoalmente a Milena, né? Então, o Fernando fala que isso é uma experiência que nunca vai ser esquecida, né? Por ele, o papai, o Fernando, e também pela filha Milena, né? Ter tido essa experiência de ser recebidos, né? De serem recebidos pelo Papa Francisco, da Milena ser abençoada ali pessoalmente pelo Papa. Então, é uma experiência que o Fernando disse para mim, olha, eu não vou esquecer, não vou conseguir esquecer realmente, porque foi muito bacana. Até tentei fazer uma entrevista com ele, pegar uma palavrinha, mas o Fernandão é vergonhoso, é tímido, mas ele fez esse relato aí dessa emoção de ter conseguido levar a filha Fernanda, aliás, a filha Milena, Fernando pai e a filha Milena, para ser abençoado pelo Papa Francisco. Então é uma experiência e são depoimentos que saem do coração, né? Cada palavra que a gente ouve falar sobre o Papa são palavras que saem verdadeiramente do coração das pessoas, são pessoas fascinadas pela sua história, pelos seus ensinamentos, por tudo aquilo que ele pregou nesses 12 anos em que ele esteve como Papa da Igreja Católica. E o Igor está voltando, o Igor Sedano, porque ele vai trazer agora, olha, eu falei do Fernando, meu amigo, né? Ele vai trazer agora um relato de uma outra pessoa, um outro brasileiro que está na Itália, que mora na Itália e que vai falar para a gente como está o clima lá, né? Porque aqui nós estamos acompanhando de longe, recebendo as imagens, recebendo aí os depoimentos, recebendo aí toda esta agenda, né? Que vai ser do funeral do Papa Francisco, mas o Igor conversou com uma pessoa que está lá, que mora na Itália e fala sobre como está sendo esse adeus ao Papa e como está sendo também toda a repercussão da morte do Papa Francisco. Vamos acompanhar. Com a morte do Papa Francisco nesta última segunda-feira, dia 21 de abril, vamos saber como que está a movimentação na Itália. E nossa equipe vai conversar com um brasileiro de 30 anos, Lucas Guidotti, que mora na Itália. Ele é católico e conta pra gente como está sendo esses dias de funeral e também da despedida do Papa Francisco, um Papa muito querido também. Boa tarde, Igor. Primeiramente, é uma alegria participar aqui com vocês, diretamente da Itália. Mesmo num momento de muita comoção, um momento muito marcante na Igreja Católica e para todos os fiéis, não só católicos, mas de todas as religiões, né? E aqui na Itália, especialmente em Roma, no Vaticano, o clima é de grande comoção, como eu já havia falado para você. Pois o clima desse anúncio da morte do Papa veio num dia muito especial para nós, que é o dia da Pasquetta. No Brasil, comemoramos o domingo de Páscoa, na Itália, comemorado na segunda-feira, a Pasquetta. Então, foi uma notícia muito forte para todos nós aqui, em um dia muito especial. Guidotti relembra quando visitou o Vaticano em 2024 e pôde assistir uma missa de Papa Francisco. Ao final da missa, o próprio Papa, já debilitado, pedia por orações à sua saúde. Sim, confesso para você que até conversando aqui, respondendo essa pergunta, me vem à mente toda a lembrança daquele dia em que eu e minha esposa visitamos o Vaticano.
um dia em que, espiritualmente falando para você, foi um dia mais marcante da minha vida. Conhecer a Piazza de São Pedro, conhecer o Vaticano e participar de uma missa, de uma celebração religiosa no Vaticano. E, em especial, esse dia tem uma história bem legal para contar para vocês. A gente não imaginava ver o Papa, porque ele já estava com algumas questões de doença, alguns já estavam falando que ele não ia participar daquele domingo. E por ironia do destino e graças a Deus, né, eu e minha esposa podemos ter a oportunidade de conhecer o Papa pessoalmente, ali mesmo que pela janela. Foi um momento muito marcante em nossas vidas, a gente ficou muito emocionado e principalmente vendo a sensibilidade que o Papa tem e tinha, né, com todos os fiéis que ali estavam. Ele sempre gesticulando, acenando, sorrindo, mesmo tendo toda a dificuldade ali já da sua saúde ficando cada vez mais difícil ali de fazer as aparições. Sim, inclusive dentro das aparições que o Papa fazia, né, no Vaticano, para os fiéis, ele sempre usava uma frase em italiano que era a seguinte: non dimenticate, em italiano, resumindo, né, non dimenticate di pregare per me. Traduzindo, né, para o português, não se esqueçam de rezarem por mim. Então, para nós, isso já era algo que iria acontecer, que a gente já estava esperando acontecer, mas como católico e como um admirador do Papa Francisco, a gente não quer que aconteça, né? Mas, infelizmente, de fato, a gente já esperava que isso aconteceria. E como eu posso dizer para você, Igor, por uma magia, um presente de Deus, se assim eu posso dizer para você, ele foi morto, né? Ele morreu no domingo, no dia seguinte ao domingo de Páscoa, né? Então, para todos nós aqui da Itália, para todos os católicos, foi um dia de muita comoção, um dia muito especial para a igreja, né? Então, realmente o Papa Francisco, se eu posso dizer para você, ele escolheu o dia da partida, né? Porque foi, de fato, um dia muito especial para a Itália, para a igreja, para todo mundo, né? Lucas também comentou a respeito da religião na Itália, entre os mais jovens e também os mais idosos. Realmente, a Itália é um país cada vez mais secular, né? Onde a igreja está perdendo muito espaço, né? Então, os jovens hoje, pouco se fala de igreja aqui. A maioria das pessoas que frequentam a igreja são pessoas já mais velhas, pessoas de uma certa idade, e a gente está fazendo parte de uma renovação da igreja aqui. Inclusive, existe um medo muito grande de quem vai assumir o novo cargo, né, como Papa, se ele vai continuar as obras do Papa Francisco, ou se ele vai mudar, se ele vai ser mais rigoroso em relação às regras, em relação a qualquer novidade perante toda essa mudança do nosso novo cotidiano aqui europeu e também do mundo todo, né? O brasileiro que está morando na Itália já há algum tempo comentou a respeito do que esperar do próximo Papa e quais são as discussões principais entre os italianos e também a mídia italiana. Igor, em relação aos nomes, eu não vou saber dizer certamente para você, depois eu posso até te mandar. Sim. Mas eu estou acompanhando pela Rai TV aqui da Itália, que é uma emissora, a maior emissora da Itália, e estão falando muito em um italiano, que o sobrenome, se eu não me engano, é Parolin, que ele era um dos braços direitos ali do Papa em relação a toda a parte estrutural do seu papado, mas também está vindo um nome muito forte, que é um cardeal da África, da República Democrata do Congo, se eu não me engano. Estão falando muito dele aqui também, mas ainda muitas especulações. Muitas especulações, exatamente. Como foi na última votação que o Papa Francisco foi eleito como Papa, né? Existiam muitas especulações ali e colocaram, né, o Papa Francisco como o primeiro Papa latino-americano. E eu particularmente, eu espero, e acompanhando também na televisão italiana aqui, que pelo menos esse novo Papa, continue as obras do Papa Francisco. Continue sendo humilde, continue sendo um ser humano de verdade, além de tudo, né? Que valoriza a humanidade, valoriza os povos, valoriza todas as regiões, não só a católica. O Papa Francisco fez muito isso.
Então, os italianos, né, falam muito aqui que mesmo com toda essa mudança geracional que a gente vem enfrentando, o Papa Francisco, ele conseguiu fazer a união dos povos, ele conseguiu fazer a união das religiões, inclusive ele foi o primeiro Papa a visitar muitas outras religiões, né? Isso é admirável. Sim. E, de fato, a gente só espera que o novo Papa acompanhe e siga as mesmas obras que o Papa Francisco, isso já seria de grande valia. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Obrigado, Igor Sedano, né, contando a história de uma pessoa que está lá na Itália, falando sobre essa emoção da morte e da história do Papa Francisco. Hoje tem especial Via Crucis aqui na TV Todo Dia, né? Fechando essa cobertura do Via Crucis 2025. Cobertura que começou com esse suplemento aqui, ó. Esse jornal lindo que foi feito aqui pelo Grupo Todo Dia, falando sobre o Via Crucis em Santa Bárbara do Oeste. Um suplemento que foi distribuído para as pessoas que estiveram ali no complexo da usina Santa Bárbara e também para as pessoas da região. Né, contando aqui a história, falando sobre o sacrifício de Jesus, sobre histórias de pessoas que fazem parte desse espetáculo, realmente um guia da Paixão de Cristo, um suplemento, né, um caderno muito bacana, muito bonito, que foi produzido aqui pela nossa equipe. E durante, né, a edição do Via Crucis nós tivemos matérias, né, todos os dias a gente trouxe matérias aqui falando sobre o espetáculo e hoje, 10h50, tem um especial do Via Crucis. A gente vai acompanhar agora, tem um trechinho aí para você ficar aí com vontade ainda mais de acompanhar hoje o nosso espetáculo. Celebrar a sua paixão. Via Crucis, uma história de amor. Via Crucis, vida em meio à dor, uma esperança no ar que atravessa o tempo e se deixa encantar. Via Crucis, a palavra e a voz. Via Crucis, que reflete entre nós que através da arte toca os corações, os corações, os corações, os corações. Parabéns aí ao nosso Alessandro, parabéns a toda a equipe técnica também da TV Todo Dia. Um espetáculo, né? Ficou lindo. Eu, antes de começar o jornal, eu gosto de dar uma repassada em todas as matérias, assisto uma por uma antes de ir ao ar e tive a oportunidade de ver também um pouco desse espetáculo, né, desse especial que vai ao ar hoje. Ficou lindo, então tá imperdível. Hoje, a partir das 10h50, você tem esse especial Via Crucis aqui na TV Todo Dia. E essa é a história mais bonita que existe. Para mim, é a história de amor mais bonita que existe, da história do sacrifício de Jesus ali na cruz, né? Estamos falando muito sobre fé, muito sobre a passagem aí do Papa Francisco. Então, essa passagem, esse espetáculo, esse momento, né, da história relatado na Bíblia sobre a morte de Jesus, para mim é uma história de amor que não tem igual. Então, para você que esteve lá na usina Santa Bárbara e assistiu, é a sua chance de rever. Para você que não pôde estar lá,
vai poder ver aí trechos importantes do espetáculo hoje a partir das 10h50, especial Via Crucis aqui na TV Todo Dia, fechando aí esta cobertura, né, do espetáculo Via Crucis, que começou, repito, com o suplemento, passou pelas matérias diárias que você acompanhou aqui no Jornal Todo Dia e vai fechar com esse especial aí hoje a partir das 10h50, o especial Via Crucis aqui na TV Todo Dia. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você aqui no Jornal Todo Dia, primeira edição. Até já! TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Estamos de volta ao vivo com o Jornal Todo Dia, primeira edição, são 7h56, está chegando pertinho das 8h. E o café, está saindo aí? Já está preparando esse café aí? É mais forte, é mais fraco, uns gostam com um pouco mais de pó, outros com menos, né? Um pouco mais de açúcar, outros gostam de adoçar quando coloca o café na xícara, outros bebem sem açúcar, mas independente da maneira que você beba, que você goste, um café nesse momento da manhã é uma delícia. Então, para você que está se preparando para sair aí para as atividades do dia a dia, para o trabalho, já mandou a criançada para a escola, tem uma excelente quinta-feira, viu? Um excelente dia de trabalho aí das suas atividades. Para você que está chegando do trabalho, né? Meu amigo Anderson aí está chegando do trabalho também, depois de uma noite inteira de labuta, tem um bom descanso também nesta quinta-feira, mas que todas as suas ações, todas as suas atividades sejam bem-sucedidas. Conte com a gente, hein? Estamos sempre na torcida por você. A gente fala agora sobre aquela polêmica em Santa Bárbara do Oeste, aliás, como tem polêmica naquela Câmara de Santa Bárbara, né? Vamos relembrar? A gente trouxe aqui, né, as palavras do vereador Rony Tavares, é novato, vereador do Republicanos, filho do também ex-vereador Anísio Tavares. O Anísio foi inclusive vice-prefeito de Santa Bárbara do Oeste. O Rony falou, fez aqueles agradecimentos estranhos na sessão, né? Ao secretário de governo, ao secretário da saúde, ao assessor da prefeitura, de que estava dando uma ajuda ali para passar algumas pessoas na frente para atendimento da saúde, e tudo isso gerou muita especulação. Tem aí favorecimento? Será que quem é amigo do vereador consegue passar na frente no caótico atendimento da saúde em Santa Bárbara do Oeste? A repórter Nicole Maia traz mais informações. O vereador de Santa Bárbara do Oeste, Rony Tavares, do Republicanos, falou durante a sessão da Câmara desta terça-feira, dia 22, que demandas de moradores na área da saúde foram atendidas pela Prefeitura após pedidos do seu gabinete. Após um agradecimento do vereador ao Joel Cardoso, do governo, e Marcos Pensucci, da área da saúde, pelas demandas que foram encaminhadas e atendidas. Agradecer ao secretário de governo, Joel Cardoso, ao Giovanni Bonfim, onde a gente solicita ali os pedidos para a área da saúde, e também o secretário de saúde, Marcos Pensucci, por todos os exames de sangue que a gente levou na mão dele, e as pessoas agora não estão sendo chamadas. A gente fez um requerimento aqui, quase 30 pessoas ou mais procuraram a gente levou todos esses nomes até o secretário, e as pessoas estão retornando dizendo que o agendamento está sendo feito, coisa que vinha de 8 meses aí atrasado. Esther Moraes, do PV, afirmou que a medida evidenciaria abuso de poder e possível tráfico de influência.
tem até um crime dentro do código que fala sobre esse tráfico, né, de influência, que é você usar do seu cargo para, muitas vezes, influenciar, favorecer certas pessoas. Mas você sabe o que é tráfico de influência? Tráfico de influência, de acordo com o Código Penal, é solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Após a fala de Rony Tavares, os vereadores se manifestaram contra a ação do vereador, como Felipe Corá, do PL. Gente, é brincar com a vida das pessoas. É brincar com a inteligência das pessoas. E eu vou além. Isso aqui não fica num discurso. Isso é um ato que, se for comprovado, que tudo aqui é jogado ao ar, mas se for comprovado, é um ato de improbidade administrativa. Isso é crime. Não pode haver favorecimento. Celso Ávila pontuou acreditar na inocência dos membros do Executivo. Mas eu acho que o Giovanni, né, que atua na Secretaria em apoio à saúde, ele não ia pegar uma listinha de vereador e passar 30 pessoas na frente de uma fila muito grande que tem na questão de exame de sangue. Isso aí realmente é tráfico de influência, isso não pode acontecer. Eu tenho certeza que o Giovanni não fez isso. Após a reação dos parlamentares, o vereador Rony Tavares tentou se esclarecer, mas acabou sendo interrompido. Quando a gente fala lista, gente, é aquele sistema que nós colocamos. Todos os nomes que chegaram no nosso gabinete, a gente coloca no sistema, isso vai para o Giovanni, que toma conta da pasta. Todo mundo sabe disso, junto com o Joel. Então ali ele leva para o secretário depois, só que as pessoas ligaram, né, falando, poxa, a gente acabou aí conseguindo. Só que, como eu disse para vocês... Mas então, Rony, mas desculpa, peraí, isso aí tem que falar para o Ministério Público, a gente entende isso. Não, mas isso daí fere o que o Ministério Público preconiza, entendeu? Não, mas não tem que tomar cuidado com essa fala. Eu entendi o trabalho, eu entendi que as pessoas foram assistidas, mas quando você fala isso, você prejudica a administração. Rony se pronunciou à TV Todo Dia e afirmou, abre aspas, em relação ao que falei na sessão da Câmara desta terça-feira, dia 22, na realidade me expressei e a fala pode ter soado a ideia errada. Como vereador, assim como os demais, cobro a administração na área da saúde, sendo algo primordial a todos. Talvez tenha sido mal compreendido ou me expressado de forma equivocada, que levaram meus colegas a se manifestarem daquela forma. E me desculpo, ainda estamos sabendo lidar com o discurso. O que fizemos foi levar ao conhecimento da administração que os exames de sangue estavam parados, algo que a população cobra, e todos os vereadores são procurados pela população. Acredito que tem muitos casos na cidade ainda para serem feitos. O agradecimento que fiz é com essa dinâmica de terem dado atenção à cobrança, que como vereador é o que podemos fazer, cobrar. Isso é todos os vereadores, não havendo favorecimento de qualquer espécie. Os pedidos chegam, a gente cobra por solução. Fecha aspas. A prefeitura foi procurada, mas até o fechamento dessa matéria não se manifestou. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Impressionante, impressionante. Espera aí, Rony, vamos lá. Tudo bem, você é novato, né? Está chegando agora, apesar de já ter uma caminhada aí acompanhando o seu pai, que foi vereador, foi vice-prefeito. A gente entende que às vezes a gente tropeça nas palavras e fala o que... pensa uma coisa e acaba falando outra, isso acontece. Mas você disse aí na resposta, nesse texto longo que você nos enviou, de que você se referiu de forma genérica à questão da fila, né, das pessoas que estão esperando, e a prefeitura agilizou tudo isso. Mas na sua fala, você foi bem claro, né, 30 pessoas, relação de 30 pessoas que eu passei para o Giovanni, e também para o Joel, para o secretário de saúde, e essas pessoas conseguiram seus exames e estão agradecendo. Você foi bem claro na sua fala, então você foi genérico na nota, mas na fala você foi bem claro das 30 pessoas aí. E o pior, né, na tentativa de justificar, você disse que tem um sistema, você disse muito bem, nós temos um sistema onde nós colocamos os nomes das pessoas. Mas que sistema é esse?
Eu não conheço nenhum sistema onde você coloca o nome das pessoas ali que precisam de atendimento e esse atendimento é agilizado. Não é um sistema oficial, pelo menos, né? Porque quem tem um sistema como esse é a Secretaria de Saúde. E não é o vereador que coloca nome no sistema, né? Quem coloca nome no sistema são os médicos, são as pessoas competentes da área da saúde, né? Então ficou muito mal explicado, ficou muito estranha essa história, né? Os vereadores aí se manifestaram, a vereadora Esther, o vereador Celso, o vereador Felipe Corá, mas tem boi nessa linha aí, né? Já dizia meu avô, tem boi nessa linha, alguma coisa está errado aí, precisa ser esclarecido. Se há favorecimento, está errado, não pode ter. Tem muita gente esperando aí, o próprio Rony disse, há 8 meses aí por um atendimento de exame, uma consulta um pouco mais especializada. Então não dá para quem é amigo do vereador passar à frente de quem está esperando há 8 meses, né? Não dá, até porque o vereador foi eleito por um grupo, mas ele trabalha para toda a cidade. Então, algo precisa ser esclarecido. A prefeitura não responde nada que a gente pergunta, né? Então aí fica complicado. Mas não precisa responder para a gente também, não. Tem que responder para o munícipe, né? Para a população. Isso precisa ser esclarecido. Talvez não tenha havido maldade, não haja maldade no que disse o Rony. Mas entre o que você fala e o que você faz, primeiro a gente recebe aquilo que você fala. Então você tem que agora, Rony, comprovar. O que você disse não é exatamente tráfico de influência como a matéria mostrou. Então é algo que a gente vai continuar acompanhando aí, mas que foi uma fala desastrosa, disso não há dúvida nenhuma. 8h05 em Americana, a Câmara Municipal ainda repercute aquela matéria que a gente trouxe, né? Da morte daquele jovem, lembra? Ele caiu de bicicleta, estava com um trauma na mão, ele foi levado aí ao hospital e encaminhado para uma cirurgia ortopédica e infelizmente acabou falecendo. A família quer respostas, mais do que querer. A família precisa, exige respostas do Hospital Municipal, do Poder Público, para saber exatamente o que aconteceu com o garoto. Andressa Oliveira. Na sessão da Câmara Municipal de Americana desta terça-feira, a vereadora professora Juliana, do PT, fez duras críticas à gestão da saúde da cidade. Ela repercutiu a reportagem da TV Todo Dia sobre a morte do jovem João Neves, de 18 anos, no Hospital Municipal. Eu vou usar o tempo de liderança, presidente, para falar de algo muito delicado, muito triste, trágico, né, Jean, que aconteceu na última sexta-feira, que foi a morte de um menino, de um jovem de 18 anos, que estava esperando para fazer uma cirurgia, aparentemente simples, cirurgia ortopédica, por motivo de fratura, que aconteceu em decorrência de uma queda de bicicleta. Então, quando a gente olha os comentários em relação a essa notícia que foi dada pelo Jornal Todo Dia na rede social, realmente o que fica para a gente é que a população de Americana, ela vive hoje um sentimento de revolta. Essa revolta, e é uma revolta com razão, e eu faço questão de trazer aqui, porque essa notícia ela me impactou muito, porque essa notícia trouxe o relato, o depoimento, né, a experiência da mãe que passou por esse luto, né, por esse óbito evidentemente prematuro. João deu entrada no hospital na última sexta-feira para realizar uma cirurgia na mão após cair de bicicleta. A família relata que mesmo internado, o jovem ficou sem previsão de cirurgia, em jejum e sem receber hidratação adequada. Esperou até no momento para poder fazer a cirurgia que ia ser na parte da tarde, não falou o horário. Não sabia como que ia ser, se ia ser na sexta-feira, se ia ser no sábado, mas a gente estava aguardando o momento da cirurgia, né? Segundo Sueli, a pressão arterial de João caiu para 4. Apesar disso, ele relatava estar se sentindo bem. Veio uma enfermeira, não sei o nome, né? Mediu a pressão dele. A pressão dele, ela perguntou, falou, você está bem? Você não está sentindo nada? Ele falou, não, está tudo bem. Porque sua pressão está muito baixa, sua pressão foi a 4. E eu não vou aplicar nem a dipirona, porque senão vai abaixar mais. E você está com dor? Ele falou, não estou com dor. E nem vou te dar esse comprimido, essa medicação. Só vou aplicar esse anti-inflamatório. Em um determinado momento, uma medicação foi aplicada por uma enfermeira. Pouco depois, João entrou em um estado de agitação, que terminou em tragédia. No que ela saiu, ele já começou a passar mal. Já perdeu o sentido, já começou
a se debater e eu corri desesperada para chamar. Ela veio, chamou outras enfermeiras, veio as enfermeiras, já foram atrás dos médicos, vieram acho que uns 3 médicos, vieram muito para socorrer ele, para ver o que poderia ser feito, né? Depois de 1 hora, mais ou menos, que eles me chamaram lá na sala e falou que ele veio a óbito, que não resistiu. Fizeram de tudo, né, para reanimar ele, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. Procurado, o Hospital Municipal afirmou que antes da cirurgia, o paciente apresentou uma súbita perda de sinais vitais, seguida de uma parada cardiorrespiratória. Apesar de todos os esforços realizados pela equipe médica para reverter o quadro, infelizmente o paciente evoluiu a óbito. Ainda de acordo com o Hospital Municipal, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, onde será realizada a necropsia para determinar a causa da morte. A unidade de saúde lamentou o caso. Enquanto isso, Sueli, a mãe de João, ainda busca por respostas. Ela quer entender o que aconteceu com o filho. Eu preciso saber mesmo o que aconteceu. Quero justiça, quero saber se foi por causa da medicação ou o que foi. Seja lá o que foi, eu preciso saber. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Numa situação como essa, a gente não pode tomar aí ou emitir opiniões precipitadas, né? Claro que a família merece uma resposta, a mãe aí está desesperada querendo saber exatamente o que aconteceu. Não dá para apontar culpados neste momento, é impossível apontar culpados neste momento, se é que há culpados, né? Mas a investigação precisa acontecer, não pode ser demorada, precisa ser célere, para que nós saibamos, né, a família saiba exatamente qual foi a causa da morte desse jovem, de uma vida toda pela frente, né? Então, as respostas precisam ser rápidas, né? Tomara que isso aconteça, que seja feita uma investigação aí de maneira rápida para que as respostas possam chegar. Vai trazer a vida do garoto de volta? Não vai, felizmente não. Mas quem sabe pode evitar que outros jovens acabem também falecendo em situações semelhantes. Então a gente vai continuar acompanhando e levando a família e a população também as respostas a esse caso aí tão triste, né? Tão dramático aqui na cidade de Americana. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Até já! Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Não perca a hora, hein? São 8h13 agora. Estamos de volta com a primeira edição do Jornal Todo Dia para falar sobre a habitação. Programa Minha Casa Minha Vida doa casas em Campinas. Que informação importantíssima que nos traz é a repórter Isabela Braz. O programa Minha Casa Minha Vida destinará 3% das moradias subsidiadas pelos fundos de arrendamento residencial a pessoas em situação ou trajetória de rua. A nova portaria do Ministério das Cidades, assinada nesta terça-feira, priorizará 38 municípios com mais de 1.000 pessoas cadastradas como sem moradia, incluindo entre elas a cidade de Campinas. A expectativa é de que cerca de 1.000 unidades habitacionais sejam destinadas a este público na primeira leva.
O imóvel será 100% beneficiado pelo governo federal, assim como os processos de acompanhamento e reinserção social dos beneficiários. Nós chegamos a essas 38 cidades, né, que estão hoje, que é onde está concentrada a maior parte das pessoas que moram em situação de rua, e aí nós iniciamos o processo a partir de ontem. Essas prefeituras, na hora que elas fizeram o processo de seleção, que costuma acontecer quando a obra do Minha Casa Minha Vida chega em 50%, obrigatoriamente eles têm que destinar 3% daqueles apartamentos ou casas, tem que ser destinados às pessoas que estão morando em situação de rua. O ministro da Cidade, Jader Filho, relatou que essas cidades priorizadas inicialmente têm a obrigação de distribuir no mínimo esses 3% de todos os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, mas que isso não é o limite. Segundo ele, essas cidades foram selecionadas por meio de levantamentos feitos por várias pastas ministeriais, tendo por base cidades com maior concentração de pessoas em situação ou em trajetória de rua. Não é só você dar a casa à pessoa que está morando em situação de rua. Tem todo um trabalho que acontece previamente com essas famílias, durante o processo de inserção delas no condomínio e o pós, porque você precisa reinserir aquelas famílias no mercado de trabalho, cuidar da questão da saúde, da educação das crianças, das mulheres, dos idosos. Então a gente precisa fazer todo um acompanhamento que acontece antes, durante e depois que aquela família foi receber o processo de seleção. Então tem que verificar quais são os equipamentos que tem que estar perto, porque vamos supor o seguinte: se de repente dentro daquela família você tem uma pessoa que sofre de um problema de saúde, é um usuário de drogas, então você precisa ter todo o processo de acompanhamento. Não é você tirar a família da rua, da situação de rua, e colocar ela dentro de um apartamento somente. Não é, isso não funciona. Você já está aprovado, você tem que fazer todo um processo de avaliação, fazer um processo de acompanhamento social e vamos dizer assim, de saúde com as famílias que vão ser atendidas por essa nova modalidade do Minha Casa Minha Vida. Aqui no estado, além de Campinas, outras cidades de São Paulo são incluídas nesse projeto, que são elas a capital de São Paulo, Osasco, Santos, São José do Rio Preto e São José dos Campos. Isabela Braz para a TV Todo Dia. Obrigado, viu, Isabela? Estou lendo aqui. Isabela falando sobre habitação, é muito importante. Mas eu estou lendo um livro, sempre que eu posso eu leio, né? Eu gosto de estar lendo vários livros, né, ao longo dos dias, e nesta semana é uma semana especial, porque é a semana da leitura. Vamos ver qual a programação dessa semana dedicada à leitura. Ler é muito importante, hein? Diego Rodrigues. O Dia Mundial do Livro, comemorado em 23 de abril, é uma excelente oportunidade para refletirmos sobre o impacto dos livros na sociedade e para promover o gosto pela leitura. Em Americana, 2 iniciativas marcam a Semana do Livro. A Biblioteca Municipal promove uma feira de troca de livros com mais de 600 livros disponíveis para troca. E o Senac realiza a 10ª edição de sua Semana de Leitura, com diversas palestras e atividades com o objetivo de fomentar a leitura. A escolha do Rio de Janeiro como a capital mundial do livro em 2025 é uma grande celebração da data, com eventos e ações que irão engajar não só a cidade, mas o Brasil todo, destacando a importância da literatura para o desenvolvimento cultural e educacional. Além disso, diversas atividades culturais, como saraus, exposições, cafés literários e intervenções nos terminais de transporte público, estão programadas. A cidade também aposta em ações nas bibliotecas municipais e feiras literárias. No entanto, os dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revelam um panorama preocupante, com uma queda no número de leitores e o aumento da proporção de não leitores. A redução de quase 7 milhões de leitores e a dificuldade de acesso aos livros, como o aumento do preço médio, contribuem para esse cenário. O fato de que mais da metade da população não tenha lido sequer uma parte de um livro nos 3 meses anteriores à pesquisa destaca a necessidade de ações mais eficazes e acessíveis para estimular a leitura no Brasil. Diego Rodrigues para a TV Todo Dia. 8h18 e os moradores de Americana têm entrada gratuita no zoológico, hein? Isabela Braz. Uma história de superação e esperança emocionou Limeira. Após mais de um ano longe das salas de aula, a pequena Elisa, de apenas 7 anos, voltou à escola e foi recebida com uma homenagem especial dos coleguinhas, professores e funcionários.
Em 2024, Elisa foi diagnosticada com um tumor na cabeça. Uma luta difícil, mas que ela enfrentou com coragem. Nesta terça-feira, no Colégio Maria Aparecida de Gaspari, no Jardim do Lago, a volta da menina se transformou em um momento de celebração. Com cartazes, aplausos e muito carinho, a recepção marcou não só o retorno às aulas, mas um recomeço de uma nova fase da vida da menina que comoveu toda a comunidade escolar. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. É claro que essa não é a matéria do Parque Zoológico que eu chamei, né? Eu disse que os moradores de Americana vão ter entrada gratuita no zoológico e essa história da menina é muito bonita, né? A gente tinha que ter dado um destaque melhor para ela. Mas eu acho que não vamos ter a matéria então do zoológico, né? Então vamos à matéria da Polícia Civil de Americana. A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Americana, apreendeu materiais irregulares em uma empresa de estampagem de placas veiculares de Santa Bárbara do Oeste. A ação foi realizada com o apoio de agentes de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Durante uma fiscalização de rotina, os agentes do DETRAN encontraram no interior da empresa uma fita do tipo ribbon com estampas de diversas placas veiculares. Entre elas, foi identificada uma placa sem autorização do órgão estadual competente e outras duas vinculadas a autorizações pertencentes a uma empresa diferente da que estava sendo fiscalizada. A placa não autorizada corresponde a um veículo utilitário registrado em nome de um indivíduo com antecedentes criminais por furtos de veículos. A descoberta levantou suspeitas de possível envolvimento com práticas ilícitas, como clonagem de veículos ou utilização de placas frias. 2 pessoas foram detidas para averiguação. Uma delas foi autuada em flagrante por falsificação de sinal identificador de veículo automotor, um homem de 24 anos. A outra pessoa foi ouvida e posteriormente liberada. Segundo a Polícia Civil, não foram encontrados elementos suficientes que justificassem sua prisão. A origem da fita ribbon apreendida segue sob investigação. Um dos envolvidos declarou que o material foi adquirido de forma informal em Jundiaí, por um valor inferior ao normalmente praticado no mercado. A polícia apura a alegação, já que há coincidência entre a placa impressa e o local onde o veículo supostamente estava circulando. O indivíduo autuado em flagrante foi encaminhado à cadeia pública de Sumaré. As investigações continuam com o objetivo de esclarecer a origem do material apreendido e identificar eventuais conexões com outras atividades criminosas. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Obrigado, João. Então, essa ação policial foi realizada aqui na região. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para falar de esportes no Jornal Todo Dia, primeira edição desta quinta-feira. Até já. O melhor endereço para você ficar bem informado. Tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Você que procura por estilo, conforto, variedades e muito mais? Então, a Rovani Modas é o lugar ideal para você. Tem tudo aqui para elas e para eles, para todas as ocasiões. Uma infinidade em acessórios, bolsas, cintos, calçados femininos e masculinos. Com 2 unidades na cidade de Americana. Rovani Modas, tudo que você precisa para se vestir bem, com qualidade e com preços que cabem no seu bolso. – 8h23, para falar de esportes, ontem a União Barbarense venceu a primeira partida da final do Campeonato Paulista da Série A4. O jogo foi disputado lá no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí, muita gente, mais de 8.000 pessoas no estádio, mas a União Barbarense não tomou conhecimento e venceu 1-0. Agora, o União Barbarense pode até perder por um gol de diferença, sábado, 3 da tarde, no estádio Antônio Guimarães, que conquista o título do Campeonato Paulista da Série A4,
Que campanha faz o União Barbarense, hein? Campanha digna de reconhecimento, digna de aplausos. O time vem aí numa sequência muito boa. E o técnico Rafael Pereira, hein? Rapaz, já foi campeão paulista da Série 4 no ano passado com o Rio Branco e tem tudo para ser campeão de novo na Série 4 com a equipe do União Barbarense. Lembrando que esse é o segundo ano do Campeonato Paulista da Série 4, esta nova divisão criada pela Federação Paulista de Futebol, e só deu o Rafael Pereira, né? A tendência é que ele ganhe os 2 anos aí, seja campeão dos 2 anos do Campeonato Paulista da Série 4. Sábado, portanto, tem União jogando em casa para fechar o campeonato, para consumar aí o título da competição. Já aqui em Americana, o Rio Branco já tem novo treinador, hein? O Fábio Totti foi anunciado como novo técnico do Rio Branco. Quem traz mais detalhes é o repórter João Victor Viana. O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira a chegada de Fábio Totti, de 46 anos, como técnico para a disputa da Copa Paulista 2025. O novo treinador do Tigre chega com contrato válido até o final do Paulistão Série A3 de 2026. Com passagens por clubes como São Bento e Desportivo Brasil, Totti enfrentou o Rio Branco nas quartas de finais da Série A3 deste ano, comandando a equipe de Porto Feliz. Na ocasião, os times empataram por 0-0 em Americana e o Tigre da Paulista garantiu a classificação ao vencer por 3-1 fora de casa. Fábio Totti será o terceiro treinador do Rio Branco nesta temporada. O clube iniciou o ano sob o comando de Leandro Mellit, demitido na 12ª rodada da Série A3. Em seguida, Luiz Carlos Martins assumiu a equipe por 3 rodadas da fase de classificação até a eliminação nas semifinais do estadual. O elenco rio-branquense se reapresenta no mês de maio para o início da intertemporada visando a Copa Paulista. A competição está prevista para iniciar no dia 15 de junho. O Rio Branco também anunciou nesta semana a primeira renovação de contrato com o jogador. Trata-se do meio-campista Marcelo Gil Fernando, o Marcelinho. Ele foi camisa 10 e um dos artilheiros da equipe no Paulistão Série A3 deste ano. O contrato do meia também é válido até o final da Série A3 do ano que vem. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Boa sorte ao Fábio Totti, né? Novo técnico do Rio Branco. Aliás, temos as primeiras palavras dele como treinador do Tigre. Fábio Totti, novo treinador do Rio Branco Esporte Clube. Fábio, queria que você falasse a sua chegada ao Tigre da Paulista. Como foi essa sua chegada ao Rio Branco Esporte Clube? Primeiro, é um prazer, né? Desde que o Rio Branco fez o primeiro contato comigo, eu me senti muito feliz, né, com esse contato. A gente conversou e acertou, então estou muito feliz por aqui estar. Sei que é um time de uma camisa pesada, uma camisa forte no interior, vem de conquistas, né, vem de grandes competições. Eu, juntamente com a comissão técnica, com a parte da direção, com o elenco que será formado, a gente espera fazer uma grande Copa Paulista e, consequentemente, uma grande A3. Boa sorte, repito, né, o Fábio Totti, ele que vai comandar o Rio Branco no Campeonato Paulista, e, aliás, na Copa Paulista, né, que começa agora no segundo semestre, mas também tem aí contrato válido até o Campeonato Paulista da Série A3 do ano que vem. É o novo técnico do Rio Branco. Quem ainda está procurando técnico em Campinas é o Guarani. Procura-se treinador com experiência na Série C do Campeonato Brasileiro, que goste de usar jogadores das categorias de base e que consiga levantar o astral do time depois de 2 derrotas. Este poderia ser um anúncio dos classificados do jornal Todo Dia, mas é a realidade do Guarani, que perdeu Maurício Souza após a derrota para o Brusque. Rodrigo Pastana, executivo de futebol do clube, culpa a janela de transferências e também o calendário pelos tropeços. Uma janela onde adentra o Campeonato Brasileiro de Série A e Série B, e o de Série C fica à mercê de perder jogadores a 2 dias do primeiro jogo da competição. Isso não existe. Tudo bem, ainda bem que nós tivemos também competência e sorte de fazer a maioria dos contratos aqui anuais, e por isso da manutenção de 90% do elenco também, que a gente fez com convicção, com características já que o Maurício queria, e ainda bem que o Maurício também é um cara ponta firme e convicto do que a gente pode construir aqui, e também não cedeu a nenhuma sondagem de outros clubes, porque esse tipo de janela acaba com qualquer planejamento. 1 mês de janela, isso realmente é muito difícil. A gente tem recebido ainda algumas sondagens sobre jogadores nossos, e ao mesmo tempo a gente tem olhado observado no mercado posições que a gente tem uma certa carência.
Então, assim, falando sobre a janela, eu acho essa janela um absurdo. 1 mês de janela, quase adentrando aos campeonatos de Série A, Série B e Série C, é um absurdo. Outro ponto de discórdia do torcedor do Guarani é a contratação do japonês Ryuta Takahashi, que ainda não foi relacionado em nenhuma partida. Rodrigo Pastana refuta a reclamação dos torcedores. Esse é um comentário que realmente eu não concordo. Então a gente está trazendo um japonês, é o Ryuta, que é um jogador que tem muita qualidade técnica. É claro que aqui ele vai ter um tempo ainda para se adaptar, para a gente ver qual é essa competitividade dele, mas é um jogador que a gente recebeu ótimas informações e, claro, por essa ligação nossa com o mercado japonês, acho muito interessante porque não só a visão desportiva, mas a visão de gestão, a visão de marketing, tem algumas coisas que são muito interessantes nesse contexto e para quem não quer avaliar isso é porque prefere realmente fazer comentários absurdos sobre o Japão ser um mercado ainda de terceiro mundo no futebol. Enquanto não tem um novo treinador, o Guarani vai ser comandado de forma interina por Marcelo Cordeiro. O próximo jogo da equipe é na segunda-feira, contra o Caxias, no Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Ponto final no Jornal Todo Dia, primeira edição. Obrigado pela audiência e uma ótima quinta-feira para você.